Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Nunca imaginei que um simples café pudesse mudar completamente o rumo da minha vida. Eu estava correndo pela orla de Copacabana, tentando chegar a tempo para uma entrevista de emprego que poderia, finalmente, me tirar do sufoco financeiro. O sol batia forte, e minha bolsa parecia ter vida própria, equilibrando-se precariamente no meu ombro. A cada passo eu sentia que podia tropeçar a qualquer momento. E, claro, aconteceu. Um homem saiu do nada, e eu, distraída, bati nele com toda a força que meus 28 anos de desajeito podiam oferecer. O café que segurava voou pelo ar e aterrissou diretamente na camisa branca impecável do homem. Ele ficou parado, olhando para mim com olhos que pareciam medir cada detalhe da minha existência. E não eram olhos comuns, eram olhos que diziam: quem é você e como se atreve a estragar meu dia? Nossa! Me desculpe, eu, comecei, gaguejando e tentando limpar o desastre com as mãos, mas só consegui espalhar a mancha ainda mais. Você está louca! Exclamou o amigo dele, rindo e apontando para mim, como se eu fosse um circo ambulante. Relaxa, ele não vai te matar, murmurei para mim mesma, embora meu coração batesse como um tambor frenético. O homem à minha frente, o tal Gilberto Machado, de 42 anos, permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Ele era alto, com ombros largos e uma postura que exalava confiança absoluta. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos cantos de seus lábios, e eu senti uma mistura estranha de medo e fascínio. Ele não me atacou, mas seus olhos me avaliavam como se eu fosse um enigma que ele queria resolver. Sem pensar muito, inventei na hora. Eu sou Lúcia Pássaro. Trabalho na editora ali perto. Balancei a cabeça, apontando para um prédio que mal existia. Estava atrasada. Completei, torcendo para que ele acreditasse. Mentira total. Claro. Mas naquele momento, parecia a única maneira de sobreviver à situação sem parecer completamente idiota. Ele arqueou uma sobrancelha, claramente intrigado, e o silêncio ficou ainda mais pesado. Eu podia sentir a curiosidade dele como uma corrente elétrica passando entre nós. Eu tinha acabado de conhecer um bilionário brasileiro famoso, e, de alguma forma, estava viva para contar a história. No dia seguinte, aconteceu algo que eu nunca esperava. Consegui um emprego na empresa dele. Acredite ou não, mas o destino parecia brincar comigo. Para ele, eu agora era Lúcia Pássaro, a jovem simples e aparentemente despretensiosa, mas inteligente, pronta para ser observada, estudada e, talvez, transformada. Meu primeiro dia de trabalho foi uma mistura de excitação e nervosismo. Cada passo que eu dava nos corredores amplos da empresa me deixava mais alerta. Eu precisava estar atenta a cada movimento de Gilberto, cada gesto dele. Ele parecia se mover com a segurança de alguém que domina tudo ao redor. Mas, ao mesmo tempo, havia um brilho nos olhos que mostrava que ele gostava de desafios. Lúcia, pode me entregar esses relatórios até o final do dia? Disse ele, sem nem me olhar diretamente. Claro! Já estou indo, respondi, tentando não derrubar nada no caminho. Mas, como sempre, tropecei na primeira escada que encontrei. Senti que estava prestes a entrar em um jogo que eu não sabia como terminar. Gilberto me observava com atenção, e cada pequeno erro meu parecia despertar nele algo curioso, talvez até divertido. Eu não era apenas mais uma funcionária comum. Algo dentro dele dizia que eu poderia ser mais complicada do que qualquer uma de suas estratégias de negócios. Enquanto caminhava pelos corredores, percebi que precisava ser inteligente. Eu tinha que manter minha fachada de garota simples, mas também mostrar que não era alguém que pudesse ser manipulado facilmente. Esse jogo de gato e rato só estava começando, e eu estava determinada a não perder. E, no fundo, havia algo que eu não podia controlar. Meu coração começava a bater de um jeito diferente sempre que ele aparecia. Eu me obrigava a lembrar que não podia me apaixonar. Não ainda.
Mas a sensação de estar diante de alguém tão poderoso e, ao mesmo tempo, misterioso, me deixava curiosa de uma forma que eu nunca sentira antes. Pelo menos uma coisa eu sabia. Esse encontro desastroso com café não seria algo que eu esqueceria tão cedo. Ele mudou tudo. E, sem perceber, me lançou em um mundo cheio de desafios, surpresas e talvez, sentimentos que eu ainda não estava preparada para enfrentar. Meu segundo dia de trabalho na empresa de Gilberto Machado começou com aquela sensação estranha de que eu estava sendo observada o tempo todo. E, na verdade, estava mesmo. Cada movimento meu, cada passo que eu dava pelos corredores amplos do escritório, parecia registrar-se na mente do bilionário. Eu sabia que precisava manter a fachada de Lúcia Pássaro, a jovem simples e dedicada, mas dentro de mim algo dizia: não seja tão previsível. Ele adora desafios. Logo de manhã, Gilberto me chamou para uma reunião rápida. Eu pensei que seria apenas uma revisão de relatórios, mas ele tinha outros planos. Lúcia, disse ele, com aquele tom calmo, mas firme, quero que você participe de um projeto especial. É um teste. Quero ver como você lida com pressão e criatividade. Meus olhos se arregalaram. Um teste. Logo eu, que ainda estava tentando me adaptar ao ritmo frenético do escritório. Claro, senhor, respondi, tentando manter a calma. Por dentro, meu coração batia acelerado. Ótimo! Mas lembre-se, continuou ele, erguendo uma sobrancelha, não estou interessado apenas nos resultados. Quero ver como você se sai quando precisa improvisar. Eu sabia que isso não seria fácil. Mas, ao mesmo tempo, senti uma faísca de empolgação. Gilberto estava me desafiando, e eu adorei a ideia de jogar o meu próprio jogo. Enquanto caminhava de volta para minha mesa, comecei a planejar como poderia virar a situação a meu favor. Não seria apenas sobre impressioná-lo. Eu queria mostrar que não era fácil de manipular, que tinha inteligência, coragem e criatividade. Um pequeno sorriso se formou nos meus lábios. Bom dia, Lúcia, disse um colega da equipe, estendendo a mão. Sou o Rafael. Vai ser divertido trabalhar com você nesse projeto. Prazer, Rafael, respondi, tentando soar natural, embora estivesse concentrada em minha própria estratégia. Mal sabia eu que Rafael tinha seus próprios planos. Ele era amigo próximo de Gilberto e adorava observar as interações entre mim e o chefe. O que ele não sabia é que eu também estava prestando atenção em cada movimento dele, cada gesto que podia revelar alguma vantagem para mim. O dia passou rápido, mas cada reunião, cada documento, cada comentário de Gilberto parecia um desafio pessoal. Eu precisava improvisar o tempo todo, criando soluções rápidas, às vezes até arriscadas. E parecia funcionar. Ele observava meus movimentos com atenção, às vezes sorrindo de um jeito que me deixava nervosa e curiosa ao mesmo tempo. Mais tarde, durante uma pausa para o café, tentei relaxar. Mas a pausa durou pouco. Gilberto apareceu, segurando uma xícara fumegante. Você está indo bem, Lúcia, disse ele, aproximando-se da mesa. Mas cuidado, não quero que se sinta confortável demais. Preciso ver a verdadeira Lúcia. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de desafio e fascínio. Verdadeira Lúcia? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Acho que você ainda nem começou a conhecê-la. Ele sorriu, e naquele instante percebi que estava diante de alguém que adorava jogar, tanto quanto eu. Era como se estivéssemos em uma partida de xadrez, cada um testando os limites do outro, tentando descobrir quem realmente tinha o controle. Durante a tarde, uma situação inesperada aconteceu. Eu precisava apresentar uma ideia de marketing para um cliente importante, mas a apresentação do meu computador travou no momento crucial. Meu primeiro instinto foi entrar em pânico. Mas respirei fundo e improvisei. Comecei a explicar a ideia de forma criativa, usando quadro branco e alguns diagramas improvisados. Para minha surpresa,
Gilberto sorriu novamente, dessa vez de forma genuína. Impressionante, disse ele. Você conseguiu transformar um problema em oportunidade. Eu senti um pequeno triunfo interno. Estava ganhando seu respeito, mas ainda mantinha minha distância emocional. Não podia me deixar levar, não ainda. No final do dia, quando o escritório começou a esvaziar, percebi que Gilberto ainda me observava de sua mesa, silencioso, quase pensativo. A sensação era estranha, como se ele estivesse tentando decifrar algo dentro de mim, algo que eu ainda não revelara. Enquanto caminhava para fora do prédio, senti uma mistura de adrenalina e cautela. Eu estava entrando cada vez mais fundo em um jogo que prometia ser perigoso, não porque ele fosse cruel, mas porque ambos sabíamos como manipular e desafiar um ao outro. E, no fundo, sabia que isso não terminaria tão facilmente. Mas o que eu não esperava era que, nos próximos dias, outras pessoas começariam a perceber a química estranha entre mim e Gilberto, tornando o jogo ainda mais complicado. Rafael, por exemplo, já parecia suspeitar de algo. E isso poderia mudar tudo. Enquanto me afastava do prédio, olhei para o horizonte do Rio de Janeiro. As luzes da cidade piscavam, refletindo na água do mar. Um sorriso travesso apareceu em meu rosto. Eu estava pronta para o desafio. Mas, ao mesmo tempo, sabia que cada passo nesse jogo poderia revelar algo que eu ainda não estava preparada para enfrentar. Algo que mexeria com meu coração. Os dias na empresa de Gilberto Machado começaram a se misturar em uma rotina que era ao mesmo tempo estressante e excitante. Cada reunião, cada relatório, cada tarefa parecia um teste silencioso que ele aplicava, observando cada movimento meu com atenção quase cirúrgica. Eu sabia que precisava manter a fachada de Lúcia Pássaro, mas algo inesperado começou a acontecer. Meus sentimentos começaram a se complicar. No começo, eu me orgulhava da minha capacidade de manipular pequenas situações, de virar o jogo a meu favor. Mas, aos poucos, percebi que não era apenas um jogo de inteligência. Era um jogo de emoções. E eu estava começando a perder o controle. Uma tarde, ele me chamou para acompanhar uma reunião com um cliente importante, um empresário do setor de tecnologia do Rio de Janeiro. Eu estava nervosa, mas disfarcei. Cada palavra que ele falava, cada gesto, parecia me hipnotizar. Ele não era apenas um chefe rigoroso. Era um homem que dominava qualquer sala em que entrava, e, ao mesmo tempo, havia algo surpreendentemente humano em suas atitudes. Lúcia, você tem uma visão interessante sobre o projeto, disse Gilberto, com aquele olhar intenso que parecia penetrar minha alma. Mas quero que me diga, você faria algo diferente se fosse sua própria empresa? Minha mente começou a girar. Eu não podia mostrar que estava nervosa. Então respirei fundo e respondi com segurança. Sim, eu provavelmente investiria mais em inovação digital e canais de comunicação que realmente engajem o público. Ele sorriu levemente, como se estivesse aprovado. Mas algo em seus olhos indicava que ele não estava apenas avaliando a ideia. Ele estava avaliando a mim. Depois da reunião, fui até a copa tomar um café. Rafael, o colega que já desconfiava de algo, estava lá. Ele me olhou com um sorriso malicioso. Vejo que você está ganhando pontos com o chefe, hein? Disse ele, inclinando-se na bancada. Murmurei, tentando parecer casual. Apenas fazendo meu trabalho. Claro, claro. Ele disse, como se soubesse mais do que estava dizendo. Mas cuidado, Lúcia. Algumas pessoas aqui gostam de jogos. E não é só o Gilberto. Meu coração deu um salto. Rafael estava tentando me alertar ou me testar? Eu não podia arriscar revelar minha verdadeira identidade ou meus planos. Sorri, fingindo naturalidade. Obrigada pelo aviso, Rafael. Naquela noite, voltei para casa refletindo sobre tudo. Eu não podia negar. Havia algo em Gilberto que me atraía de forma inesperada. Era mais do que respeito ou curiosidade. Era algo que eu nunca tinha sentido antes.
Mas precisava manter minha distância. Precisava lembrar de meus objetivos. No dia seguinte, aconteceu algo que me deixou completamente sem reação. Durante uma reunião interna, enquanto eu apresentava um novo plano de marketing, Gilberto se aproximou da minha mesa, pegou um dos papéis e fez uma observação que ninguém mais teria percebido. Isso aqui é muito criativo. Você realmente tem talento, Lúcia. Mas cuidado para não se deixar levar por elogios. Eu senti um calor subir pelas minhas bochechas. Ele estava me avaliando de uma forma diferente, mais pessoal. Eu queria reagir com um comentário espirituoso, mas palavras pareciam escapar. Enquanto caminhava para minha mesa, notei que Rafael me observava com atenção, claramente intrigado com nossa interação. Parecia que ele estava começando a perceber que algo mais profundo estava acontecendo entre mim e Gilberto. Isso complicava tudo. Se ele descobrisse minha verdadeira identidade antes da hora, tudo poderia ruir. Ao longo da semana, momentos inesperados continuaram a surgir. Gilberto começava a me dar pequenas responsabilidades que, à primeira vista, pareciam testes profissionais, mas tinham também um toque pessoal. Ele queria ver como eu reagia sob pressão, como lidava com imprevistos, e como eu interagia com outras pessoas da equipe. Um dia, ele me chamou para almoçar. Apenas nós dois. Eu fiquei tensa, mas aceitei. Durante o almoço, conversamos sobre a cidade, sobre projetos futuros e até sobre música. Eu não podia acreditar. Gilberto, o bilionário que parecia intocável, estava me tratando como se eu fosse normal. Como se minhas opiniões realmente importassem. No entanto, a cada sorriso que ele me dirigia, a cada comentário perspicaz, eu sentia meu coração acelerar. Eu estava começando a sentir algo que não deveria. Estava me apaixonando. E isso era perigoso. Eu precisava manter minha estratégia, minha máscara de Lúcia Pássaro. Mas parecia que, a cada dia, o jogo se tornava mais difícil de controlar. No final do dia, enquanto saía do prédio, olhei para o Rio de Janeiro iluminado pelo pôr do sol. A cidade parecia brilhar com a mesma intensidade do meu coração. Eu estava presa em um jogo que eu mesma comecei, mas agora as regras tinham mudado. Não era mais apenas uma questão de inteligência ou estratégia. Era uma questão de coração. E algo dentro de mim sabia que Rafael, o colega curioso, não iria apenas observar. Ele poderia interferir. E se ele descobrisse meu segredo, tudo poderia acabar antes mesmo de realmente começar. Enquanto caminhava para casa, sentindo a brisa fresca da noite, percebi que estava entrando em território desconhecido. Sentimentos inesperados estavam surgindo, e o jogo que eu planejei cuidadosamente estava começando a me desafiar de formas que eu não esperava. Mas, no fundo, havia uma mistura de medo e excitação. Eu queria continuar jogando, mesmo sabendo que poderia me queimar. Tudo estava se tornando mais complicado do que eu poderia imaginar. Os dias passavam, e a química entre Gilberto Machado e eu se tornava cada vez mais evidente, mesmo que nenhum de nós admitisse. Mas, como acontece nos melhores jogos, há sempre um momento em que a verdade começa a aparecer. Aconteceu numa segunda-feira chuvosa. Eu estava organizando relatórios para uma reunião importante quando ouvi minha secretária chamar. Lúcia, o senhor Gilberto quer falar com você na sala de conferência. Meu coração disparou. Eu sabia que algo estava para acontecer. Respirei fundo e caminhei até lá, tentando manter a calma e a fachada de sempre. Ao entrar, percebi que ele estava sério, algo diferente do usual sorriso enigmático que aparecia em seu rosto. Lúcia, começou ele, cruzando os braços. Precisamos conversar sobre algo importante. Senti meu estômago se contrair. Sabia que meu segredo, minha verdadeira identidade, estava prestes a ser revelado. Mas ainda assim, tentei manter a postura. Claro, senhor, respondi, tentando soar tranquila. Ele se aproximou e olhou profundamente em meus olhos.
Eu sei quem você realmente é. O ar pareceu sumir da sala. Minhas mãos suavam, e uma mistura de medo e adrenalina tomou conta de mim. Como ele descobriu? Eu pensei em Rafael, mas logo percebi que Gilberto havia notado algo por conta própria. Não, não é o que você pensa. Tentei gaguejar, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Lúcia, não tente se justificar, disse ele, com firmeza, mas sem agressividade. Eu sei que você criou a história de Lúcia Pássaro para me enganar. E, ao mesmo tempo, confesso que isso me intriga. Meu coração disparou ainda mais. Intriga? Como assim? Eu esperava raiva, reprovação, talvez demissão. Mas a expressão dele era outra. Uma mistura de curiosidade e, estranhamente, respeito. Eu só queria, comecei, hesitando, entender melhor você. E, talvez, testar seus limites. Ele sorriu levemente, e algo dentro de mim relaxou, mesmo que por um instante. E conseguiu, disse ele, mas saiba que isso muda tudo. A partir de agora, não estamos apenas jogando. Agora existem sentimentos envolvidos. Senti um frio na barriga. Era exatamente isso que eu tentava evitar. Me apaixonar por Gilberto Machado. Mas, naquele momento, percebi que era tarde demais. Meu coração já havia se envolvido no jogo de formas que eu não podia controlar. Nos dias seguintes, tudo mudou. Ele continuava me desafiando, mas agora havia uma nova dimensão. Olhares carregados de significado, gestos sutis, pequenas atenções que indicavam que ele estava tentando entender não apenas minha inteligência, mas também meu coração. Rafael começou a notar. Ele me olhava com mais atenção, como se tentasse decifrar cada movimento meu, cada expressão. Eu sabia que ele estava perto de descobrir algo, mas ainda não conseguia prever até onde iria. Um dia, durante um almoço em um restaurante próximo à empresa, Gilberto fez algo inesperado. Ele comentou sobre um projeto social que ele apoia, envolvendo crianças em comunidades carentes. Eu percebi, naquele momento, que ele não era apenas o empresário frio que todos imaginavam. Ele tinha empatia, um lado humano que poucos viam. Você já pensou em usar sua criatividade para algo além da empresa? Perguntou ele, olhando para mim com atenção. Algo que realmente faça diferença. Eu fiquei surpresa. Ninguém nunca havia me perguntado algo assim. Por um instante, esqueci que estava ali como funcionária disfarçada. Sim, acho que poderia, sim, respondi, tentando esconder a emoção na voz. Mas logo a realidade bateu. Ele sabia que minha vida não era tão simples quanto ele pensava. Ele conhecia a garota inteligente por trás da fachada. E agora nossa relação estava em um ponto crítico. Eu não podia errar. Qualquer movimento em falso poderia arruinar tudo. Na mesma semana, recebi uma mensagem anônima de alguém que parecia estar observando minhas ações. Apenas uma frase. Cuidado, Lúcia. Nem tudo é o que parece. Meu coração disparou. Quem seria? Rafael? Um colega da empresa? Ou alguém ligado a Gilberto? O mistério se intensificava, e eu sabia que precisava estar preparada para qualquer situação. Enquanto caminhava para casa naquela noite, a cidade parecia refletir meu turbilhão de sentimentos. O Rio de Janeiro iluminado pelas luzes da noite parecia tranquilo, mas dentro de mim, tudo estava em alerta. Eu estava presa em um jogo de poder, emoção e segredo, e cada passo que eu dava parecia mais perigoso do que o anterior. No fundo, sabia que algo grande estava prestes a acontecer. A revelação de meu segredo não apenas mudou a forma como Gilberto me via, mas também abriu portas para novos desafios, novos sentimentos e, possivelmente, um perigo que eu ainda não conseguia imaginar. E a verdade era clara. O jogo havia mudado para sempre. E agora, não era apenas sobre estratégia ou inteligência. Era sobre coração, confiança e coragem. E eu precisava decidir.
Arriscar tudo ou recuar antes que fosse tarde demais? As semanas seguintes foram uma mistura intensa de tensão, descobertas e sentimentos que eu não conseguia controlar. A relação entre Gilberto Machado e eu se transformou de um simples jogo de estratégias em algo muito mais complexo. Eu já não conseguia distinguir claramente onde terminava a minha fachada de Lúcia Pássaro e onde começavam meus verdadeiros sentimentos. Tudo mudou naquela sexta-feira, quando ele me chamou para uma reunião inesperada. Meu coração batia acelerado, mas não apenas pelo nervosismo. Era uma mistura de curiosidade e medo do que estava por vir. Lúcia, disse ele, com um olhar sério e profundo, hoje quero que você venha comigo a um evento especial. Evento especial? Perguntei, tentando soar casual, mas minha voz falhou. Sim. Algo que vai além dos relatórios e reuniões. Quero que você veja um lado da minha vida que poucos conhecem. Intrigada, segui Gilberto até um prédio elegante no centro da cidade. Lá, crianças e jovens de diversas comunidades participavam de um projeto social que ele apoiava. Havia risos, música e cores por todos os lados. Pela primeira vez, vi Gilberto não como bilionário frio e calculista, mas como alguém genuinamente preocupado com o bem-estar dos outros. É incrível, murmurei, emocionada. Ele sorriu, mas seu olhar encontrou o meu de maneira intensa. E você está aqui para aprender algo importante, Lúcia. Nem sempre a vida é sobre poder ou estratégias. Às vezes, é sobre coração. Eu senti meu coração acelerar ainda mais. Ele estava me mostrando algo que ia além de negócios, além de jogos. Ele estava me mostrando quem ele realmente era. Depois do evento, caminhamos pelas ruas iluminadas do Rio de Janeiro, silenciosos por um tempo. O clima era diferente, carregado de expectativa. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Lúcia, sei que tudo começou como um jogo. Mas a verdade é que não consigo ignorar o que sinto por você. Meu corpo congelou por um instante. Eu tentei disfarçar, mas meu coração traía minha fachada. Eu sentia o mesmo. Gilberto, comecei, hesitando, eu também sinto algo, mas é complicado. Ele segurou minha mão de forma firme, mas carinhosa. Eu sei. Mas estou disposto a enfrentar qualquer complicação. Com você, vale a pena. No dia seguinte, a tensão no escritório aumentou. Rafael, o colega curioso, começou a perceber que algo mudará entre nós. Ele nos observava com mais atenção, mas eu já estava preparada. Mantinha meu segredo, mas agora não precisava mais se esconder completamente. Havia uma confiança silenciosa entre nós, construída ao longo de semanas de desafios e provações. Mas, como em qualquer história intensa, a calmaria nunca dura muito. Durante a tarde, recebi uma mensagem anônima. Você acha que pode controlar tudo, mas alguém sempre observa. Tenha cuidado, Lúcia. Meu coração disparou. Quem estaria me vigiando? E mais importante, qual era a intenção dessa pessoa? A ameaça pairava no ar, misturando-se com sentimentos que eu ainda tentava entender. Quando saí do escritório, encontrei Gilberto esperando por mim no estacionamento. Ele segurava uma pasta e olhava para o horizonte, pensativo. Lúcia, disse ele, aproximando-se, sei que recebeu uma mensagem estranha. Não se preocupe. Estamos juntos nisso. A força em sua voz me deu coragem. Pela primeira vez, senti que não precisava enfrentar os desafios sozinha. Mas, mesmo assim, a sensação de perigo permanecia. Alguém estava nos observando. Alguém que poderia mudar tudo em qualquer momento. Enquanto entrávamos no carro, pensei em tudo que havíamos passado. A mentira inicial, os jogos de inteligência, os desafios, as primeiras emoções, a descoberta de sentimentos verdadeiros. Cada passo nos trouxe até aqui. Mas, mesmo com essa proximidade, eu sabia que o futuro era incerto. O carro começou a se mover pelas ruas iluminadas do Rio.
Eu olhei para Gilberto e sorri levemente. Ele respondeu com o mesmo sorriso, mas havia algo em seus olhos, determinação e preocupação. E naquele instante, entendi que não era apenas um amor que estava em jogo. Era confiança, coragem e a capacidade de enfrentar o desconhecido juntos. E então, no último cruzamento antes de chegarmos ao prédio onde eu morava, um carro parou abruptamente à nossa frente. As luzes se apagaram por um instante, e uma sombra se aproximou da janela do carro. Gilberto imediatamente trancou as portas, e eu senti um frio percorrer minha espinha. A sombra soltou uma voz familiar, mas carregada de mistério. Lúcia, você não deveria estar tão confiante. Tudo o que você conhece pode mudar a qualquer momento. O coração bateu forte. Quem era? E o que sabia sobre nós? O jogo que parecia estar prestes a terminar apenas começava a revelar suas regras mais perigosas. Eu olhei para Gilberto, e ele segurou minha mão com firmeza. Não importa o que aconteça, disse ele, enfrentaremos juntos. Mas, naquele momento, eu sabia. A verdadeira história ainda estava por vir. E o próximo capítulo seria muito mais arriscado, emocionante e imprevisível do que qualquer coisa que havíamos vivido até agora. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.